Nós estamos de volta com o Direito e Cidadania, hoje discutindo aqui a reforma política. Bom, doutor Jurandir, depois de tudo que a gente ouviu, né, pelo jeito, é como disse a Margarete, é uma micro-reforma, que não vai mudar muita coisa. Eu cheguei à seguinte conclusão. Essas mudanças não podem receber o rótulo de reforma política. Diz-se reforma quando se muda alguma coisa para melhor, para atender à essência das expectativas, no caso político, das expectativas populares. O que está se processando é um retrocesso. É um retrocesso político do sistema político. E não era para menos. É uma reforma, entre aspas, cujo líder dessa reforma é o deputado Eduardo Cunha, que o país todo conhece. Não há legitimidade desse modo do atual Congresso para tocar essa reforma. Não há reforma. Eu concordo com o deputado Fábio no sentido de que reeleição é necessária. Reelege-se aquele que o povo aprovou a sua administração. Como, entretanto, essa reeleição vem das bases populares, é o povo pobre que reelegeu o governante, então, para atingir a maioria do povo, retira-se o instituto da reeleição. Isso me lembra a época de Getúlio, a época da direita liderada por Carlos Lacerda. A história se repete, não é? A questão do financiamento de campanha é outra questão que não precisa mais nem se discutir. Todos sabem que é inconveniente que as empresas financiem candidatos, ou mesmo partidos. Talvez financiar partidos seja pior do que financiar candidatos. O centro da democracia não pode ficar à mercê do poder econômico. Eu fiz aqui alguns tópicos. O poder deve ter por alicerce a soberania popular e não apenas a representação política. Nós temos uma representação aí no Congresso, mas ela não está atendendo aos reclamos de mudança política. Liberdade partidária e promiscuidade na fundação de partidos, visando as negociações do tempo de TV e rádio. Essa pulverização de partidos propicia essa corrupção. Vão vender tempo, vão negociar. E isto não se pode dizer procedimento democrático. O processo eleitoral não é democrático, pois compromete esse processo eleitoral o poder econômico. O modo como são escolhidos os representantes e o poder da mídia. Há um controle da consciência social deste povo por parte da grande mídia nacional. Ninguém pode intimamente negar essa verdade. As grandes emissoras de televisão controlam o pensamento político do povo. O que elas dizem é lei. Se vocês acham que é um retrocesso, né? Já ouvi essa palavra várias vezes aqui. Será que de alguma forma a população pode vir a se manifestar, como já se manifestou anteriormente, assim, insatisfeita com essa reforma? Quando se falou aqui
em consulta popular, em plebiscito, houve um arrepio geral das elites. Consultar o povo? Por que se teme consultar o povo? Afinal de contas, não é uma democracia, não somos uma democracia, porque tudo que cheira a povo é rejeitado pelas elites, o que significa rejeitado pela direita. Então, só terminando aqui... É só para equilibrar o tempo um pouquinho, doutor Jurandir. Eu só quero dizer o seguinte, para mim, considerações pessoais, preciso vedar o financiamento de empresas, adoção de financiamento público e de pessoas físicas, mas limitado. Impedimento para marido, mulher e filhos concorrerem a cargos públicos na mesma eleição. Nós temos aqui uma verdadeira hereditariedade política e isso não convém. Isso é coisa de elite, não é coisa do povo. Olhe, a redução, se faz uma reforma, eu sei que isso aqui seria uma reforma administrativa, mas é preciso que se reduza o número de ministérios, o número de secretarias nos governos estaduais. Por que se precisa tanto ministério? Para dar a políticos, para dar a partidos. Por que um partido quer um ministério? Por que um partido quer uma empresa pública que tenha um orçamento gordo? Por que eles querem isso? Por que tantos cargos em comissão se não é para atender? É um erro da Dilma atender a essa volúpia por cargo de PMDB, desses partidos que fazem a base de sustentação, que não estão votando a favor do governo, propiciando a corrupção. Tudo é falso. E a Dilma deveria reagir, e o PT deveria reagir, e não está reagindo, estão de calças arriadas. Onde um Eduardo Cunha é um líder que toma decisões quanto à reforma, então eu posso dizer que este país está falido politicamente. Não é possível o que aconteceu, o que está acontecendo. É preciso que o povo saiba o que está acontecendo. Não é reforma coisíssima nenhuma política, é um retrocesso contra os eleitores pobres. É isso que está acontecendo. Isso é uma infâmia democrática. Eu não engulo uma coisa dessa. Eu sempre disse o que pensava. Graças a Deus, aos 78 anos, continuo a dizer o que penso. Isso tudo é mentira, isso tudo é fraude. Nosso tempo está estourando aqui nesse bloco. E eu lhe atendo, devolvo o tempo. É porque fica ali, vem dali, aí eu tenho que fazer, senão eles cortam a gente lá em cima. Tá certo. Vamos lá. Bom, só complementando, realmente com relação ao financiamento nos Estados Unidos, deputado Fábio, só que lá não há financiamento público. Então, acho que, não sei se as pessoas entendem, e o que eu tenho ouvido é uma discussão muito grande. Realmente, eu sei que é muito bom financiamento público, tenho absoluta certeza que será pelo menos aquele kit mínimo de campanha, Cíntia. Quem mais sofre com pouco dinheiro de campanha são as mulheres, porque nós não recebemos financiamento de empresas. Está comprovado, tem um site chamado As Claras, esse site faz um levantamento de tudo que foi doado nas campanhas. De tudo que foi doado nas campanhas para candidatos homens, o que foi doado para a mulher não chega a 10%. Jovem, a mesma limitação. Então, para que você tenha aquele kit mínimo de campanha, de ter um carro de som, de ter um programa bem acabado, de ter um material de campanha, de ter um carro de se deslocar, de ter uma equipe de campanha, o financiamento público atende realmente. Acho que agora só acho que se é para ser misto, acho que deve haver possibilidade de todos contribuírem em valores limitados, porque o que eu acho que o que tem de mais importante na eleição é que se garanta primeiro a transparência.
que o que entre para a campanha, seja através de partidos, seja através dos candidatos, seja declarado de uma forma transparente e que haja controle. A Justiça Eleitoral, o nosso sistema consiga controlar. E a outra questão é garantir a paridade de armas. Então, se nós tivermos esses dois pontos, esses dois pesos na balança, nós vamos ter uma eleição que represente melhor a vontade das ruas e em que os grupos minoritários ou maioritários estejam representados na sua proporção. Mas será que também não é hora de mudar essa forma de fazer campanha? Essas campanhas milionárias, exageradas, será que talvez o Brasil não precise passar por isso, por essa mudança, para mudar essa cultura também, que é danosa, não é? Ela acaba incitando a prática de corrupção lá na frente. Verdade. Olha só, quanto é que nós temos de fundo partidário esse ano? Acho que pouca gente está dizendo isso. Nós temos, este ano, foi o maior acréscimo no orçamento para os partidos. O fundo partidário este ano tem 1 bilhão para os partidos. Inclusive foi muito criticado isso, Foi muito né? criticado. Eu sou a favor do fundo partidário. A pergunta que nós temos que fazer para o povo brasileiro, além do fundo partidário, nós ainda precisamos do financiamento privado? Eu sou contra. Sou contra o financiamento privado porque hoje no Congresso Nacional, inclusive quando a gente diz, tem a bancada dos bancos, tem a bancada do agronegócio, tem a bancada que é carimbada. Então, se a gente mantém o financiamento privado, nós vamos ter os partidos que defendem que é da bancada dos bancos ou que é da bancada do agronegócio. Então, em vez de ser o político, passa a ser o partido. Vão ser blocos, né? Como se fosse Não serão os partidos blocos, institucionalizados. Então, eu sou a favor de que nós tenhamos, mantém-se o que tem aí, o financiamento que já vem ali do fundo partidário, que é gordo para o orçamento do país. Nós estamos com 1 bilhão esse ano para os partidos e mais o financiamento. Eu, Fábio, posso doar para a campanha. Financiamento de pessoas físicas. Coloca-se um teto, cada cidadão pode doar, um exemplo, até R$800, como acontece nos Estados Unidos. Então, eu sou a favor desse financiamento que eu acredito que a gente vai conseguir melhorar. Insisto que nós finalizamos, acho que tudo é um ciclo. Então, acho que se cumprir o ciclo das coligações, nós temos que fortalecer os partidos. E fortalecer os partidos, nesse momento, é não ter coligações. E aí, eu discutindo aqui no intervalo, nós vamos ter um imbróglio. Porque, veja, o Senado já aprovou em primeiro e segundo turno, já mandou para a Câmara, o fim das coligações. O que vai valer? Porque o Senado aprovou primeiro, já está na Câmara para discussão. A Câmara aprovou também, lá é PEC, no Senado. A Câmara acabou de aprovar, mas foi depois, a manutenção das coligações, que agora vai para o Senado. Então, isso é uma brincadeira, Cíntia. É uma brincadeira. Eu acredito que vai ter reforma. Pois é, então eu acredito que vai. Pois é, eu acredito que vai ter reforma política e cada vez mais eu estou convencido do pensamento da presidente. No dia que tiver uma constituinte exclusiva para discutir reforma política. Porque com esse Congresso que está aí, não discute reforma política. Mas todo dia. Voltando aí na questão dos financiamentos. Foi aprovado o financiamento para as empresas, para partidos políticos, né? E já está sendo comentado aí que isso não vai servir para nada, porque o partido político é pessoa jurídica, direito privado e não pode fazer a doação para candidatos. Até aí tudo bem, ou seja, não ia ter em tese financiamento então para candidato, já que partido político ele vai receber, mas ele não vai poder doar candidato. Mas eu estive pesquisando e você acredita que existe também um projeto que pode ser qualquer hora o presidente tirar ele do bolso e botar em votação, que quem vai fazer despesa agora de campanha é o partido, não é mais o candidato. Você já pensou no absurdo? Ou seja, o partido, na realidade, tudo premeditado. O partido está recebendo as doações porque ele é que vai agora prestar contas para a Justiça Eleitoral e ele é que vai gastar o dinheiro. Mas hoje os partidos hoje já doam para as candidaturas. Mas agora a prestação inclusive, por isso é que o nosso sistema é misto, porque há a possibilidade de pessoa jurídica, de pessoa física e também o poder público contribui através do fundo partidário. Não, tudo bem, mas agora eles querem excluir os candidatos. Quem vai prestar contas, quem vai receber recurso é só o partido. Candidato está livre. Ou seja, todo esse dinheiro que as empresas privadas podem, em tese, se prevalecer a primeira votação do Congresso, doar para os partidos aplicam na campanha dos seus candidatos, ninguém vai saber qual candidato recebeu e pior, o candidato não vai prestar conta de nada.
Eu quero crer que Aí não isso... pode caçar o mandato do presidente do candidato. partido vai ser o cara, se for, né? não, mas é justo, se for o partido que fizer a despesa, é ele que tem que prestar contas. Mas vai retirar, ou seja, o candidato não vai ter despesa, ele não vai prestar contas. Já pensou? Você não recebe? Se ele não recebe, ele não vai prestar contas. Pois Então é. o presidente pode do partido questionar vai o ser o mandato. cara, né? Ninguém Agora, pode questionar. o Pode partido questionar vai o ser Nós mandato, temos viu? muito poucos mandatos Eu acho passados que, por conta de essa prestação reforma de contas, tá mas é tão- compra de voto, outro tipo de corrupção. Essa reforma está tão assim absurda. A lei não pode ser Né? inútil. E só penso, o que eu acho mais interessante do Brasil, só pensam em reforma perto da eleição. Né? Para dar sempre, tempo ou sempre vigorar assim, na próxima impressionante. eleição. Aí o Sempre. Supremo vai lá e não pode agora, tem que... Enfim, eu acho que a gente tem que ter mais maturidade, a discussão tem que ser meio mais ampla, tem que ter a participação do povo, tem que ter o cheiro do povo, como o doutor Jurandir diz. Essa reforma aí, a toque de caixa, eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. O que acontece se aprovarem agora, antes de setembro, né? Para dar tempo para ainda vigorar na eleição de 2016. O que muda de fato na eleição de 2016? De fato, Não, a até princípio. agora só tem primeira votação, o fim da reeleição, Certo. vai ter que passar pela Câmara de novo. Mas não, e depois vai para o Senado. Mas não vale pra pega esses os mandatos, atuais, né? Os não atuais. pega, não, vai não. mudar. Não vale. Quem vale. não é reeleito, tanto governador como prefeito, pode concorrer à próxima. Certo. A cláusula de barreira, que é aquela questão do fundo partidário e do tempo de televisão, foi votada em primeira votação na Câmara, passou. E a questão do financiamento de empresas, né, para partidos políticos. Essas três matérias já foram aprovadas em primeira votação. Essa última já está no Também. Supremo, né? E já está no Supremo. E Já o está mandato sendo de quem vai ser questionada. eleito, por exemplo, os prefeitos, vai ser de 5 ou de 4? Ainda Essa vai ser discussão discussão ainda. Já que ele ainda- Essa discussão é a de hoje, deve estar é de hoje. Eu já Agora. vi proposta, Agora. parece do Rodrigo Maia, que já está botando para 2020 uma eleição A de ideia- prefeito para 2 anos para poder coincidir tudo em Mandato 2022. tampão. Estava muito forte em Brasília é que nós teremos mandatos de 4 anos, na perspectiva de termos um mandato de 6 ou de 2 anos para coincidir em 2022. Exato. É preciso esclarecer que tudo isso já aconteceu no passado. É verdade. O reforma, reeleição- mini-reforma, nano-reforma. Tudo isso já aconteceu. Já tivemos coincidência de mandatos, não é? Mandato de 6 anos. Havia só um período Mandato tampão de 2 anos. de administração, depois reeleição, reeleição foi para atender o Fernando Henrique. Agora, como a reeleição tem atendido O PT. o PT, Eu achei Acaba ótimo com a o PSDB reeleição. votando contra a reeleição. É, verdade. isso é um samba do crioulo doido. Vamos lá, vamos para o intervalo, voltamos já já.